E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A riqueza de ter um coração puro. A riqueza de ter um coração limpo. A riqueza de ter um coração entregue a Jesus. E eu confesso para você que eu tenho pena em quem está nascendo por agora, dos anos 2000 para cá. Porque para manter a santidade está complicado. Porque a facilidade do pecado está rápida. Ela chega pelo WhatsApp. Ela chega nos grupos do Discord. Aleluia. Ela chega lá no Instagram. Lembrando, querido, deixa eu dar uma dica aqui para você. Bem simples. Rafael, você acredita, pastor João Vitor, que às vezes eu estou no Instagram, do nada aparece uma mulher de biquíni. Não é do nada, querido. O algoritmo já viu que você curtiu alguma coisa. Aula de marketing digital aqui. Parou, ficou mais de 3 segundos olhando, irmão. O algoritmo entendeu, gostou, vou mandar mais. Tome cuidado para você não estar jogando na conta do cão a sua imaturidade. Porque aquilo que você passa mais tempo olhando é aquilo que você gosta de dar importância. Aquilo que você mais investe o seu tempo é isso que você acha que é importante. Então tome muito cuidado com isso. Jesus, lá em Mateus capítulo de número 5, abra comigo Mateus capítulo de número 5. Jesus vai dizer algo para os discípulos. Ele vai dizer assim: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Agora olha que engraçado. Jesus está dizendo que bem-aventurados os puros de coração. Ele não diz os que vão na sinagoga, ele não diz os que frequentam a igreja, ele não diz os que frequentam GC, ele não diz os que são supervisores ou líderes, ele diz os que são puros. Porque, querido, tem um texto muito lindo, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão, no seu ápice de sabedoria, ele diz assim: acima de tudo, se você tem que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da sua vida. O nosso coração, não o órgão físico, porque se fosse só o órgão físico, estava tranquilo. Mas o coração aqui está falando do seu interior, daquilo que está dentro de você. E tem outro texto para nos ajudar nessa noite. A boca fala que o coração está cheio. Você reclama muito, querido? A gente aprende assim, né? Fala coisa difícil, sorri para o povo achar que é tranquilo. Você fala mal demais dos outros? Coração. Porque o que tem dentro de você, você vai externar em palavras e atitudes. Quando Salomão manda guardar o coração, ele está dizendo assim: protege. Há muitos anos atrás eu ouvi de um homem de Deus que ensinou, ele disse assim: existem conversas que você precisa apenas se levantar e sair. Justamente para que o seu coração não fique contaminado. E depois que aquela conversa acabar, você não continue sendo contaminado pelo veneno que você ouviu. Tem rodas que a gente tem que se levantar, não é orar para Deus tirar, é você se levantar e sair. É simples de você começar a entender como é que seu coração funciona. E por que Jesus fala assim, gente, os puros verão a Deus? Olha que engraçado. Em certo momento, se você voltar lá em Êxodo, em um determinado momento, Moisés fala para Deus: eu quero te ver. Eu quero te ver. Aí Deus dá um toque para Moisés, fala: se você me ver, tu evapora. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés, na fenda da rocha, eu vou passar na fenda da rocha, eu vou tampar, e você vai me ver pelas costas. Porque ver Deus significa ver aquele ser que é o mais puro de todos. E em contraste com o nosso pecado, certamente seríamos consumidos. Mas Jesus vem, algumas centenas de anos depois, e diz assim: bem-aventurados os puros. Mas Jesus sabia que o homem não era puro. Será que Jesus queria que a gente fosse consumido, gente? Ou será que Jesus estava querendo que a gente restaurasse o relacionamento? Jesus está nos convidando, em Mateus capítulo 5, não a sermos consumidos por Deus,
mas a melhorar o nosso relacionamento com Ele. Eu quero te lembrar de algo. Quando Adão e Eva pecaram naquele Éden, não foram eles que procuraram a Deus, foi Deus que procurou por eles. Porque o tempo todo não é você que vai atrás de Deus, é Deus que vai atrás de você. Sabe por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento. Queridos, com muito respeito ao nosso ministério de louvor, Deus não precisa da nossa adoração. Lá em cima tem querubins, serafins que não erram uma nota, não desafinam um minuto. Deus não nos criou para adoração, porque se isso fosse, Ele já tinha adoração perfeita. Deus não nos criou para fazermos algo para Ele, porque certamente os anjos já fazem com excelência tudo que Ele pede. Mas Deus nos criou para relacionamento. E muitas vezes o que está te impedindo na sua vida de oração é o seu coração que ainda não está puro. É o seu coração que ainda tem muito mundo dentro dele ainda. Talvez você está aqui nessa noite e você não consegue se libertar de um vício. Não é porque ele é mais forte que você, mas é porque o seu coração não consegue se purificar. O seu coração não consegue se entregar e deixar Deus cuidar dele. Do nosso coração podem ter vidas, mas também podem ter mortes. O nosso coração é a fonte. E uma das coisas que você precisa guardar nessa noite é que um coração que não tem a influência da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele não é uma fonte confiável. Lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim: o coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso, quem sabe de fato o quanto é mal. Sabe, gente, às vezes o nosso coração, Deus começa a fazer umas coisinhas bestas na nossa vida, pastor, levar a gente para umas viagens, trocar de carro, pastor, troca do Chevette para o Monza, aí a pessoa fica aqui, ó, soberba, porque o coração está sujo ainda, está preso nas riquezas. Tem gente que vinha de ônibus para a igreja, aleluia. Quem aqui já veio de ônibus para a igreja? Levanta a mão, gente, glória a Deus. Ministério do Busão, aleluia. Também, já veio também, pastor, né? Oh, também, gente, meu Deus do céu. Para a igreja de ônibus, é luta, irmão, é luta. Hoje tem Uber, a galera que já nasceu nessa geração Uber, é fácil ser crente agora, gente. Tem Uber Moto, pastor. Já imaginou na época lá, dia 13, pastor, 1900, você era menininho novo ainda? Imagina se tivesse, mas imagina se tivesse, era outro nível, aí que não faltava uma reunião. Mas querido, Deus começa a fazer algo pouquinho na sua vida, a soberba entra. Você começa a conversar com meia dúzia de gente importante, você já acha que virou um dinossauro. Mais importante de todos. Porque o seu coração não está puro. Às vezes, o nosso coração, a gente começa a ter alguns seguidores, a empresa começa a dar certo, o concurso público você é aprovado, vira procurador-geral da República, aleluia, vira um delegado, vira um juiz, vira alguém importante, aí seu coração não está limpo, toma arrogância. Já quer alugar cativo, já liga o pastor João, pastor João, sou delegado, por favor, 4 bancos da sua direita, com água embaixo, 3 pastilhas de mentos, porque agora eu sou delegado. Sabe, queridos, nosso coração, muitas vezes é enganoso, porque a gente não deixa a palavra nos influenciar, porque é a palavra que nos trata, é a palavra que mostra o quão sujo nós estamos. O nosso maior desafio no tempo atual, nós ouvimos isso há um tempo atrás do nosso pastor Costa, o nosso desafio atual, queridos, não é a gente ter um canal no YouTube, não é a gente ser feliz no Instagram, é a gente crer na palavra. E eu quero te falar nessa noite sobre a importância de você ficar atento ao que a palavra diz, para que você trate o seu coração. E eu quero te levar para um salmo muito gostoso, salmo de Davi, Salmo 24, capítulo 3, versículo 3, desculpa. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo monte?
aquele que tem mãos limpas e um coração puro. E ele continua dizendo que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Davi, se tem um homem que pode falar sobre pureza de coração na antiga aliança, esse camarada é Davi. Porque Davi teve tantas atitudes erradas, que por várias vezes, gente, quando eu vou ler ali Crônicas, quando eu vou ler Reis, quando eu vou ler o Antigo Testamento, que chega em Davi, toda vez, indignamente, eu paro e falo, Deus, tem certeza que ele era um homem segundo o seu coração? Já são alguns anos na Bíblia, porque gente, eu não sei você não, eu não queria ter amigo, você queria ser amigo de Davi, Fernanda? Eu não queria não, porque Urias era próximo a Davi. Davi comete um pecado e fala para Urias, volta para a guerra, meu filho, já com tudo armado para ele morrer, com um amigo desse, para que capeta na sua vida, que já te manda para o lugar que sabe que você vai morrer. Só que o que me chama a atenção, lá em Atos capítulo 13, Lucas vai relatar, ele diz assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que homem era esse? Um homem que se lançava na presença de Deus e reconhecia seus erros e falhas. Você não vai encontrar nenhum salmo Davi dizendo, Deus, foi sem querer querendo. Você já sabe, né? É assim mesmo. Ou a frase atual dos crentes, todo mundo faz. Você não vai ver Davi dizendo isso. Davi pecava, Davi errava, mas Davi usava uma coisa que tinha no coração dele que me chama muita atenção. Davi era humilde para reconhecer que ele precisava de Deus. Se tem uma das coisas que você precisa guardar o seu coração essa noite será que você realmente precisa de Deus? Será que realmente Deus é tudo que você está precisando? Se você pudesse escolher agora, ter um encontro de 1 segundo com Deus, vendo Ele face a face, ou ter 10 milhões de dólares na sua conta, o que você escolheria? Seja sincero aí agora ao responder. Minha esposa está aqui na minha esquerda. Durante muito tempo, quando a gente namorava, ela não entendia essa minha frase, mas eu dizia para ela, e digo até hoje, eu estou doido para ver Jesus. Ela dizia no início, você fala isso, parece que você quer morrer. Eu falo, e eu quero. Porque estar lá é melhor do que estar aqui. Vê-lo é melhor do que estar aqui. Nenhum palácio nesse mundo, nenhuma viagem nesse mundo, nenhuma influência nesse mundo é capaz de satisfazer a minha alma e a sua alma, quanto nós estarmos pessoalmente com o nosso Salvador. E Davi tinha humildade de reconhecer que ele precisava de Deus. E para isso, para a gente precisar de Deus, nós vamos precisar de uma palavrinha de 2 letras. A gente precisa de fé, gente. A gente não está precisando de outra coisa no nosso coração, para limpar o nosso coração que não seja fé. Rafael, como é que eu vou fazer para limpar o meu coração? Vai para Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Tarefa de casa, chega em casa, lê o Salmo 139. Davi está rasgando o coração dele diante de Deus. Ao preparar essa mensagem, quando eu me deparei com esse texto, eu me lancei no chão, lá do meu quarto, e eu falei, Deus, sonda meu coração. O que tem aqui dentro que não era para estar aqui dentro? Eu queria te convidar nessa noite, nesse exato momento, a você fazer isso aí agora. Sonda aí agora, fala para Deus, Deus, sonda meu coração.
que tem aqui dentro que não era para estar? Quem era para eu estar perdoando, Deus, eu estou guardando essa mágoa dentro de mim. Quem era para eu estar liberando e eu estou prendendo dentro de mim. Deus, quais são as ofensas que têm roubado de mim a pureza do coração? Faça essa análise aí agora, irmão, você que está no online também. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz: sonda-me e vê se tem algo em mim que não era para estar. O primeiro ponto dessa mensagem é muito simples. Eu preciso ter um coração sensível ao Espírito Santo. Eu preciso ter um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, gente. De quando ele dizer isso está errado, eu parar. Ontem a gente foi caminhar lá na beira-mar e tomar uma água de coco, aleluia. E minha esposa gosta de comer milho na beira-mar, aleluia. E ela começou a falar comigo sobre uma situação da minha vida, que tem a ver, eu vou falar, depois qualquer coisa você briga comigo depois em casa. Rafa, por que você não escuta música secular, e não sei o quê, e o casamento do fulano, da fulana, teve música secular lá tão linda, falando de amor, papipi, papá. Eu deixei, e mulher quando começa a querer te provar que você está errado, quem sabe o que é isso, aleluia. É uma inquisição santa, você vai ouvindo ali, parece que Jesus vai voltar e ela vai continuar falando, ela não vai nem ouvir a trombeta. E ela falando, a gente caminhou quase 1 quilômetro, ela falando, eu falei, meu Deus, caminhar ouvindo 1 quilômetro, aleluia. E quando ela acabou tudo, eu falei, Deus, eu preciso, e ela falando, eu pensando, eu preciso de uma resposta gospel, daquela que ela vai, e eu só pensando assim, uma resposta, só faz o download, só o download. E quando ela acabou de falar, nós estávamos atravessando ali a abolição, gente, e eu disse para ela, Girassol, eu só estou obedecendo o Espírito Santo. Eu ouvi dele que eu precisava guardar os meus ouvidos. Você sabe melhor do que ninguém que eu decoro letra de música muito fácil. E ele me pediu que eu não escutasse mais, para que os meus ouvidos ficassem atentos à voz dele. Minha filha, eu gosto da banda tal, eu gosto da banda tal, você sabe que eu gosto do fulano de tal, mas eu ouvi do Espírito Santo, eu não vou mais fazer isso na minha vida. E querido, houve silêncio no céu. Você tem que ter um coração sensível ao Espírito Santo. Você está temando com esse pecado porque quer. Ele já disse para você, para. Ele já disse para você em amor, para com isso, abandona isso. Mas você fica, se for da sua vontade, você vai. Ele já disse tão calmamente. Ele já falou para você, larga essa bebida, você está esperando o quê? Seu carro capotar? Ele já falou para você, querida, para com esse vício de comprar, porque quem tem que te preencher sou eu. Mas está lá você todo mês se enfiando em dívida no cartão de crédito. E ele está dizendo, fica sensível à minha voz, deixa eu limpar o seu coração. Não tem como você limpar o seu coração sozinho, se não for pelo Espírito Santo. O segundo ponto que você precisa aprender nessa noite, para você limpar o seu coração, você precisa aprender a se quebrantar diante de Deus. E dizer, eu sou fraco e preciso de ajuda. Nessa hora, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Diante do Senhor a gente tem que ser sincero. A palavra sincero, ela quer dizer sem cera. Antigamente as máscaras eram feitas de cera. E a ideia é que você esteja diante de Deus sem máscaras. Diante de Deus, querido, pastor João, me ajuda depois, qualquer coisa eu sei onde é o seu gabinete, e você me chama a atenção lá. Diante de Deus não existe líder. Não existe pastor. Não existe supervisor. Não existe músico. Diante de Deus existe um filho, uma filha, que está disposto a sentar no colo dele e dizer, trata a minha vida. Olha aqui o quanto eu sou falho, olha o quanto eu sou, olha o quanto eu erro, olha o quanto eu peco. Eu preciso da sua graça, a sua graça que me basta, a sua graça que é o favor que eu preciso, é a sua graça que vai quebrar esse vício, é a sua graça que vai quebrar essa minha ideia errada sobre mim mesmo.
Não tem como você limpar o seu coração se você não for quebrantado e humilde. Humilde para reconhecer. Eu me lembro que quando eu era um adolescente ali com 16 para 17 anos, lá em Belo Horizonte, o Renato era o líder dos jovens, ele pregou, e quando acabou o culto, o Espírito Santo estava falando tanto comigo, eu chorei, gente, eu chorei tanto, que eu achei que meu olho ia esbugalhar para fora, e a pregação não tinha nada a ver com o que o Espírito Santo estava falando comigo. Quando acabou, eu fui até o Renato, falei: Renato, eu tenho um problema. Renato, eu tenho um problema. E eu comecei a relatar o meu pecado para ele. Comecei a relatar. Eu faço isso. E comecei a falar. Depois de uns 5 minutos falando, ele olhou dentro dos meus olhos e disse: você agora está pronto para ser restaurado. Eu pensando que ele ia fazer a oração. Eu pensando que ele ia expulsar demônio, pastor. Ele disse: você está quebrantado. E você foi humilde para pedir ajuda. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não joga fora. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não joga fora. Lá no Salmo 51 verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. E um espírito quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pecado a gente não luta contra, a gente confessa e abandona, mas quando ele vem atrás da gente, a gente pede ajuda. Rafael, eu fico com raiva muito rápido. Peça ajuda ao Espírito Santo. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa dizer diante de Deus o quanto você precisa dele. Não adianta, querido, você dar ofertas generosas. Não adianta você ser o mais generoso dessa igreja, se você não for quebrantado e humilde diante do Senhor. Porque diante dele não existe postos, não existe títulos. Existe um filho ou uma filha que carece de um pai e precisa desse pai para ajudá-lo a crescer. E o terceiro ponto dessa mensagem, que para mim é o ponto mais importante. Salmo 51 verso 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto. Um espírito pronto a... essa é a parte mais desafiadora do Evangelho. Obedecer a Deus, querido. Talvez o seu milagre está a uma obediência sua. Eu vou repetir isso. Eu sei que você está acostumado a ouvir que seu milagre está a uma oração. Mas eu vou ser mais ousado nessa noite e dizer: talvez o seu milagre nessa noite está a uma obediência sua. Que você está procrastinando e jogando para frente, mas você não consegue obedecer ao Senhor. Eu quero te dar uma dica nessa noite: seja rápido em obedecer a Deus. Seja rápido em obedecer o que o Senhor está mandando você fazer. Para quê, Rafael? Para você ter o coração puro. Obediência transforma o nosso caráter. Obediência transforma a nossa vida. Obediência nos molda a imagem de Jesus. O nosso problema, querido, não é Deus falar: desculpa que agora. O nosso problema é obedecer. Ei, irmão, se cutuca aí agora e diz: o problema não é Deus falar. O problema é eu obedecer. Eu não vou pedir para você falar com o irmão do lado, que eu estou falando é com você. É hora de você falar com você mesmo e dizer: ei, Rafael, o problema não é Deus falar. O problema é você obedecer, camarada. Porque Deus fala. Mas como é que eu quero ter um coração puro, se quando Deus manda, eu tenho dificuldade de obedecer? Eu finalizo essa mensagem com uma história que eu vivi com o nosso filho mais novo, com Benjamin. De obedecer e ser recompensado por isso. Estávamos nós, eu e ele lá em Belo Horizonte andando, e eu disse para ele: amor, eu queria que você, quando chegasse em casa, eu queria que você tirasse o uniforme, que você tomasse o banho, a gente jantasse, e depois a gente fizesse as lições de casa.
Pode ser. Ele, não, papai, vamos fazer a lição amanhã de manhã. Eu disse, faça hoje. Ele falou, por que? Eu falei, faça hoje. Ele fez. Quando foi no dia seguinte, quando ele acordou, eu fui fazer com ele algo que ele estava querendo fazer há muito tempo. Ele acordou, foi tomar banho, tomamos café e saímos. Quando eu estava no caminho com ele, ele já sacou para onde a gente estava indo. Ele disse, papai, por isso que você pediu para eu fazer as lições ontem, não foi? Eu falei, foi. Ele disse, por que você não me falou? Eu falei, porque eu queria saber se você confia em mim a ponto de me obedecer, sem saber o que vem depois. Obediência não quer dizer que Deus tem que te falar o que vai acontecer depois. Eu vou repetir isso. Obediência não quer dizer que Deus vai ter que te falar, Pedro, qual que vai ser o próximo passo. Ele quer obediência no agora. Ei, obediência só é obediência se for. Vou falar de novo isso. Obediência só é obediência se for agora. Nosso coração ele é purificado se eu sou sensível ao Espírito Santo, se eu sou humilde e quebrantado diante do Senhor, mas é também se eu sou obediente. A obediência trata o nosso coração, a obediência trata o nosso mau caratismo, a obediência trata o nosso egoísmo, a obediência trata de fato quem nós somos. Jesus diz em João capítulo 14, se alguém me ama, e ele está falando isso para os 12, Rafa, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos morada nele. O nosso coração ele vai ser purificado quando eu for sensível ao Espírito Santo, quando eu for quebrantado e humilde, mas é quando eu sou obediente. O seu coração começa a ser tratado nessa noite, porque Deus está falando aí agora contigo. Deus está falando aí no seu coração nesse exato momento, dizendo o que Ele quer que você obedeça, o que Ele quer que você abandone, o que Ele quer que você faça daqui para frente, e Ele está te purificando, te trazendo para o seu normal. O seu normal é ser santo, o seu normal é ser obediente, o seu normal é ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 14, os que são guiados pelo Espírito, estes é que são os filhos maduros. Filhos maduros não pedem provas a Deus, filhos maduros obedecem ao que Deus fala, segue o que Deus está dizendo. Rafael, mas eu tenho medo, obedece a si mesmo. Eu não estou vendo, obedece a si mesmo. Eu não tenho provas palpáveis, obedece a si mesmo. Por que, Rafael? Porque eu nunca vi alguém obedecer a Deus e sair prejudicado. Eu nunca vi alguém obedecer a Deus e sair no prejuízo. Eu nunca vi alguém seguir a palavra de Deus e ver a sua vida fracassar. Crie em mim um coração puro, ó Deus.